Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, nós estamos na Semana Santa. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, dia 31 de março, é o último dia útil do mês. Nós, na Canção Nova, vivemos o projeto Dai-me Almas e eu gostaria de manifestar, em nome da Canção Nova, o meu agradecimento pela sua contribuição com o projeto Dai-me Almas. Tendo em vista que é o último dia útil do mês, aqueles que puderem contribuir, aproveitem, portanto, o dia de hoje para contribuir. De acordo com todas as informações que nós recebemos, por meio da TV Canção Nova, por meio do site da Canção Nova, todas as informações, a maneira como nós podemos contribuir com o projeto Dai-me Almas. O Clube da Evangelização está sempre ativo para nos informar a maneira como nós podemos contribuir com esta obra de evangelização. Mais uma vez, o meu muito obrigado por sua contribuição. E, sobretudo, a sua contribuição precisa ser uma contribuição de oração, de intercessão, para que possamos ser fiéis à missão que o Senhor nos confiou de evangelizar. Tendo em vista que hoje é quarta-feira da Semana Santa, vamos meditar o Evangelho do dia. É o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao versículo 25. Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao versículo 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus para ser um dos seus apóstolos. Mas, infelizmente, ele decidiu trair Jesus. Levado pelo mistério do pecado que se manifesta em nossos corações, infelizmente, Judas
resolveu trair Jesus. Não estamos aqui para julgar Judas Iscariotes, mas para perceber que também nós, porque trazemos em nosso coração o mistério do pecado, somos capazes de fazer o mesmo. Trair a nossa fé em Jesus como Messias Salvador, por uma vida de incoerência, por uma vida de escravidão no pecado, quando no nosso dia a dia não amamos o nosso semelhante, quando no nosso dia a dia não servimos, não manifestamos o bem aos nossos semelhantes, somos insensíveis às necessidades dos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados, os que mais precisam da nossa ajuda, da nossa presença amiga, da nossa presença fraterna. Quando infelizmente nós, que já fomos batizados, que já temos um compromisso de vida cristã, quando infelizmente nós, no nosso dia a dia, vivemos a injustiça, a imoralidade, a corrupção, em tudo isso, nós traímos a nossa fé. É claro que Deus é rico em misericórdia. Nessa hora, devemos abrir o nosso coração ao dom do arrependimento, suscitado pelo Espírito Santo. Um arrependimento que significa decisão concreta de não mais cometer o pecado. Isso é fundamental. Por isso é que nós não podemos julgar Judas Iscariotes. Entregar o nosso coração à misericórdia de Deus é a garantia que nós temos para que busquemos viver com fidelidade o compromisso batismal, busquemos viver com fidelidade o testemunho da fé, procurando não trair Jesus. Esse é o convite que a palavra de Deus nos faz nesta quarta-feira da Semana Santa. Entrando agora no tríduo pascal, que Deus nos dê a graça de realmente sermos comprometidos com a fidelidade a Jesus. E se por um acaso cometermos o pecado traindo a nossa fé, que o Espírito Santo suscite o arrependimento. E por meio desse arrependimento, que sejamos mais fortes, mais firmes na decisão de seguir Jesus até o fim de nossas vidas. São as graças que nós pedimos a nosso Senhor, são as graças que nós pedimos ao Pai das misericórdias em oração. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, nós estamos na Semana Santa. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, dia 31 de março, é o último dia útil do mês. Nós, na Canção Nova, vivemos o projeto Dai-me Almas e eu gostaria de manifestar, em nome da Canção Nova, o meu agradecimento pela sua contribuição com o projeto Dai-me Almas. Tendo em vista que é o último dia útil do mês, aqueles que puderem contribuir, aproveitem, portanto, o dia de hoje para contribuir. De acordo com todas as informações que nós recebemos, por meio da TV Canção Nova, por meio do site da Canção Nova, todas as informações, a maneira como nós podemos contribuir com o projeto Dai-me Almas. O Clube da Evangelização está sempre ativo para nos informar a maneira como nós podemos contribuir com esta obra de evangelização. Mais uma vez, o meu muito obrigado por sua contribuição. E, sobretudo, a sua contribuição precisa ser uma contribuição de oração, de intercessão, para que possamos ser fiéis à missão que o Senhor nos confiou de evangelizar. Tendo em vista que hoje é quarta-feira da Semana Santa, vamos meditar o Evangelho do dia. É o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao versículo 25. Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao versículo 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus para ser um dos seus apóstolos. Mas, infelizmente, ele decidiu trair Jesus. Levado pelo mistério do pecado que se manifesta em nossos corações, infelizmente, Judas
resolveu trair Jesus. Não estamos aqui para julgar Judas Iscariotes, mas para perceber que também nós, porque trazemos em nosso coração o mistério do pecado, somos capazes de fazer o mesmo. Trair a nossa fé em Jesus como Messias Salvador, por uma vida de incoerência, por uma vida de escravidão no pecado, quando no nosso dia a dia não amamos o nosso semelhante, quando no nosso dia a dia não servimos, não manifestamos o bem aos nossos semelhantes, somos insensíveis às necessidades dos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados, os que mais precisam da nossa ajuda, da nossa presença amiga, da nossa presença fraterna. Quando infelizmente nós, que já fomos batizados, que já temos um compromisso de vida cristã, quando infelizmente nós, no nosso dia a dia, vivemos a injustiça, a imoralidade, a corrupção, em tudo isso, nós traímos a nossa fé. É claro que Deus é rico em misericórdia. Nessa hora, devemos abrir o nosso coração ao dom do arrependimento, suscitado pelo Espírito Santo. Um arrependimento que significa decisão concreta de não mais cometer o pecado. Isso é fundamental. Por isso é que nós não podemos julgar Judas Iscariotes. Entregar o nosso coração à misericórdia de Deus é a garantia que nós temos para que busquemos viver com fidelidade o compromisso batismal, busquemos viver com fidelidade o testemunho da fé, procurando não trair Jesus. Esse é o convite que a palavra de Deus nos faz nesta quarta-feira da Semana Santa. Entrando agora no tríduo pascal, que Deus nos dê a graça de realmente sermos comprometidos com a fidelidade a Jesus. E se por um acaso cometermos o pecado traindo a nossa fé, que o Espírito Santo suscite o arrependimento. E por meio desse arrependimento, que sejamos mais fortes, mais firmes na decisão de seguir Jesus até o fim de nossas vidas. São as graças que nós pedimos a nosso Senhor, são as graças que nós pedimos ao Pai das misericórdias em oração. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.